A reforma tributária já está presente em nossas vidas. Ela vai mudar significativamente a maneira como lidamos com os impostos impactados por ela. É certo que, embora esteja valendo, ainda não está pronta, definitiva, acabada. Há muito por se fazer, por se estudar. Nesse momento, tanto os novos, como os velhos operadores do direito tributário, contadores, economistas, administradores de empresas e especialistas do departamento fiscal, estão no mesmo nível de aprendizado. Todos teremos que reaprender, ao custo de muitas horas de estudo, leitura, aperfeiçoamento e atualizações. É uma oportunidade única de cada um de nós nos tornarmos o melhor em matéria de direito tributário e legislação fiscal. Se aprendermos do zero, artigo por artigo, se acompanharmos a partir de agora tudo o que estiver relacionado à reforma, colheremos no futuro frutos de muita sabedoria, expertise, alavancagem profissional e recebimentos financeiros satisfatórios. Optamos por pequenos trechos em áudio, artigo por artigo, com explicações e exemplos, a fim de que a matéria, por ser vasta, não se torne enfadonha e cansativa. Além do mais, poderemos, por esse método, sempre estar atualizando apenas as partes que sofrerem alguma modificação. Essas modificações já ocorreram com a Lei Complementar nº 227 de 2026. Temos hoje duas referências legislativas sobre a reforma. 1. A Lei Complementar nº 214 de 2025, PLP 68 de 2024, que é marco fundamental da reforma, publicado em 16 de janeiro de 2025, que regula a CBS, de caráter federal, e o IBS, de caráter estadual ou municipal, além do imposto seletivo. 2. A Lei Complementar nº 227 de 2026, sancionada em janeiro de 2026, esta lei concluiu a regulamentação, trazendo alterações e ajustes técnicos à primeira lei, funcionando como um refinamento do texto original. O momento é agora. E quem iniciar, mesmo que de maneira ainda que devagar, poderá se beneficiar desse novo conhecimento. Convidamos a todos a participarem dessa jornada. Forte abraço, sucesso! Artigo 1º. Ficam instituídos i. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, de competência compartilhada entre Estados, municípios e Distrito Federal, de que trata o artigo 156-A da Constituição Federal, e 1. Natureza jurídica do IBS. O IBS é um imposto sobre o consumo, criado pela Emenda Constitucional nº 132 de 2023, que alterou a Constituição Federal e inseriu o artigo 156-A. Ele, o IBS, substitui gradualmente os seguintes tributos: ICMS, estadual, e ISS, municipal. Trata-se de um IVA moderno, Imposto sobre Valor Agregado, nos moldes adotados em países da OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é um fórum internacional criado em 1961 que reúne países de alta renda, com sede em Paris. Conhecida como Clube dos Países Ricos, ela promove políticas públicas voltadas para o crescimento econômico sustentável, bem-estar social, democracia e mercado livre. 2. Competência compartilhada, ponto central do inciso. O inciso destaca que o IBS é de competência compartilhada entre Estados, de municípios e Distrito Federal. O que isso significa na prática? Nenhum ente federativo perde o imposto, mas a legislação é uniforme e nacional, a arrecadação é centralizada, a distribuição da receita ocorre conforme critérios constitucionais. A gestão do imposto será feita por um comitê gestor do IBS, previsto no artigo 156-A, 6º, da Constituição Federal. 2. Fundamentação constitucional, artigo 156-A da Constituição Federal. O artigo 156-A estabelece que o IBS incide sobre operações com bens materiais, imateriais e serviços, observa o princípio do destino, tributação no local do consumo, é não cumulativo, com crédito financeiro amplo, possui alíquota uniforme, com exceções constitucionais, é arrecadado de forma centralizada, com repasse automático aos entes. Esse artigo retira dos estados e municípios a possibilidade de criar regras próprias, conceder benefícios fiscais isoladamente e gerar guerra fiscal.
Comentário técnico relevante. Unificação sem perda de autonomia financeira. Embora estados e municípios não legislem individualmente sobre o IBS, continuam recebendo receita, preserva-se o federalismo fiscal, agora com maior racionalidade. A autonomia passa do plano normativo para o plano financeiro. Exemplos práticos. Indústria. Uma indústria em São Paulo vende mercadoria para consumidor final no Maranhão. IBS é devido no Maranhão, destino, crédito do IBS pago nas etapas anteriores é integralmente aproveitado. Prestação de serviços. Empresa de software em Belo Horizonte presta serviço para cliente em Salvador. IBS é devido em Salvador, independentemente da sede da empresa. Impactos contábeis e fiscais. Extinção da distinção artificial entre circulação de mercadoria, ICMS, prestação de serviço, ISS. Simplificação. Uma única base de cálculo, uma única legislação nacional, Sistema Eletrônico Único de Apuração. Redução de litígios fiscais, autuações por conflitos de competência, custos de compliance. Comentário crítico, técnico. O grande desafio do IBS não é jurídico, mas operacional. Transição longa, 2026 a 2033, adaptação de sistemas, redistribuição federativa sensível. Ainda assim, do ponto de vista estrutural e constitucional, a instituição do IBS e da CBS é a maior mudança no sistema tributário brasileiro desde 1988. Artigo 1º, inciso 2º, a instituição da CBS fica instituída. Inciso 2º, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, de competência da União, de que trata o inciso V do caput do artigo 195 da Constituição Federal. Natureza jurídica da CBS. A CBS é uma contribuição social federal, criada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, com fundamento no artigo 195, inciso V, da Constituição Federal. Diferentemente do IBS, imposto, a CBS não é tributo de competência compartilhada, que é de competência exclusiva da União, tem destinação vinculada à Seguridade Social. Tributos substituídos pela CBS. A CBS substitui integralmente, após o período de transição, PIS, PASEP e COFINS. Tanto cumulativos quanto não cumulativos, IPI. A substituição resolve multiplicidade de regimes, base de cálculo fragmentada, jurisprudência instável, insumo, créditos, exclusões. Fundamentação constitucional, artigo 195, V, da Constituição Federal. O inciso V do artigo 195 autoriza a União a instituir contribuição social sobre bens e serviços. Esse dispositivo constitucionaliza a CBS, afasta questionamentos sobre bitributação, legítima incidência ampla sobre consumo. A Emenda Constitucional 132 de 2023 criou o fato gerador constitucional da CBS, inexistente até então. CBS igual IVA federal. A CBS é um IVA federal moderno, com não cumulatividade plena, crédito financeiro amplo, incidência sobre bens materiais, imateriais e serviços. Na prática, IBS mais CBS igual IVA dual brasileiro. Incidência conjunta, IBS mais CBS. A operação típica será tributada simultaneamente, pelos impostos IBS, Estados a municípios, CBS, União. Não há bitributação ilícita. São espécies tributárias distintas e com competências constitucionais próprias. Impactos contábeis e fiscais. Fim dos regimes. Cumulativo ou não cumulativo, alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS. Simplificação. Uma única base de cálculo, crédito financeiro integral, menor litigiosidade tributária. O principal impacto da CBS será aumento de carga para setores hoje no cumulativo, redução de carga para setores intensivos em insumos. A CBS exige
Adaptação profunda de sistemas contábeis, revisão de preços, contratos e margens, planejamento tributário não agressivo, porém estratégico. Princípio da neutralidade. Artigo 2º. O IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta lei complementar. Conceito jurídico tributário de neutralidade. O princípio da neutralidade tributária determina que o tributo não interfira artificialmente nas escolhas econômicas dos agentes, não influencie o que consumir, onde produzir, como organizar a atividade empresarial, qual etapa da cadeia realizar internamente ou terceirizar. O tributo deve ser economicamente neutro, incidindo de forma uniforme, transparente e previsível. Natureza normativa do princípio. O artigo 2º. Não é mera norma programática, possui força normativa vinculante, orienta a interpretação da lei complementar, a atuação da administração tributária, o controle de constitucionalidade e legalidade. Funciona como cláusula geral de interpretação do IBS e da CBS. Relação com o modelo de IVA. O princípio da neutralidade é estrutural ao IVA e se concretiza por meio de não cumulatividade plena, crédito financeiro amplo, tributação no destino, alíquotas uniformes, eliminação de benefícios fiscais setoriais. Sem neutralidade, não há IVA verdadeiro. O que significa evitar distorcer decisões de consumo. Exemplo prático: consumo. Antes da reforma, serviços sofriam cumulatividade elevada, PIS/COFINS, mercadorias tinham regimes distintos, consumidores eram indiretamente induzidos a consumir certos bens. Com o IBS e CBS. Mesma base, mesma lógica de crédito, decisão de consumo passa a depender do preço real, não da engenharia tributária. O que significa evitar distorcer a organização da atividade econômica. Exemplo prático: organização empresarial. Antes, empresas verticalizavam para evitar incidência do ISS ou ICMS, decisões de terceirização eram tributárias, não econômicas, planejamento agressivo para reduzir cumulatividade. Depois, terceirizar ou internalizar gera efeito tributário neutro, cadeia longa ou curta sofre a mesma carga final, foco na eficiência operacional. Exceções ao princípio da neutralidade. O próprio artigo ressalva: observadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta lei complementar. Exceções constitucionais típicas: imposto seletivo, extrafiscal, alíquotas reduzidas ou diferenciadas para saúde, educação, transporte coletivo, alimentos da cesta básica, cashback tributário para famílias de baixa renda. Essas exceções são expressamente autorizadas, não violando a neutralidade por serem finalísticas e transparentes. Comentário técnico relevante. O princípio da neutralidade veda discricionariedade tributária, reduz espaço para a guerra fiscal, limita benefícios fiscais implícitos, fortalece a segurança jurídica. Ele será parâmetro para questionar regimes especiais abusivos, de impugnar diferenciações sem base constitucional, controle de legalidade de atos infralegais. Impactos contábeis e fiscais. Redução de planejamento tributário defensivo, custos indiretos embutidos, litígios sobre créditos e base de cálculo. Aumento de previsibilidade de carga, comparabilidade entre empresas e eficiência alocativa. Comentário crítico, técnico. O desafio não é o princípio, mas sua implementação prática. Pressão política por exceções, setores buscando regimes diferenciados, de risco de erosão da neutralidade via legislação infraconstitucional. Por isso, o artigo 2º funciona como freio interpretativo contra distorções futuras.